Olá, tudo bem? Então, essa nossa primeira aula vai ser sobre a introdução à química orgânica, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o histórico da química orgânica, sobre as classificações de ligações, de carbono, das cadeias, certo? Então, os compostos orgânicos, eles estão presentes em qualquer tipo de matéria viva, de qualquer tipo de organismo vivo, sejam seres vivos, sejam plantas. Aqui tem um exemplo para vocês de uma cadeia orgânica que é responsável pelo aroma, pelo cheiro do morango. Então, isso daqui é um composto orgânico. Agora, como é que eu sei, então, como é que eu consigo olhar para esse tipo de composto e sei que ele é um composto orgânico? Falando um pouquinho a respeito do histórico da química orgânica, nós sabemos, então, como eu tinha dito já para vocês, que os compostos orgânicos eles estão presentes nos seres vivos. A primeira definição de química orgânica foi justamente essa, que a química orgânica era o estudo dos compostos obtidos a partir dos seres vivos. Quem formulou essa teoria foi o Berzelius, e essa teoria ficou conhecida como teoria da força vital. Agora, a ureia, ela é um composto que está presente na urina dos seres vivos, certo? Se está presente na urina dos seres vivos, significa que é um composto orgânico, porque ele pode ser obtido a partir de um ser vivo, certo? E o que acontece? Um cientista alemão chamado Wöhler, ele conseguiu, a partir de um sal, que foi o cianato de amônio, produzir a ureia. Aí vamos voltar um pouquinho lá. Nós já estudamos que existem compostos chamados de ácidos, bases, óxidos e sais. Esses 4 compostos, que são os ácidos, as bases, os óxidos e os sais, são compostos inorgânicos, ou seja, eles não são compostos orgânicos. Isso significa que se o Wöhler partiu a partir de um sal, ele começou a partir de um sal que foi o cianato de amônio e produziu a ureia, ele partiu de um composto inorgânico e produziu um composto orgânico. Quando ele fez isso, ele derrubou a teoria da força vital, que era a teoria do Berzelius, porque o Berzelius disse que isso não era possível, que o composto orgânico só poderia vir a partir de seres vivos. E aí o que acontece? Se precisou de uma nova definição para química orgânica. Essa nova definição para química orgânica foi essa que está escrito aqui, ó. A química orgânica foi definida, então, como o estudo dos compostos de carbono. Isso porque todo composto orgânico tem como característica apresentar o carbono, o elemento químico carbono. Aí a gente só tem que tomar um cuidado bem importante. Para ser um composto orgânico, ele tem que ter carbono obrigatoriamente, vai ter sempre carbono na sua composição. Porém, eu não posso afirmar o contrário, que todo composto que tem carbono é orgânico. Existem alguns compostos que têm carbono e não são orgânicos. Lembram lá dos 4 que eu acabei de citar? Ácidos, bases, óxidos e sais? Olha para esses compostos que estão aqui no exemplo. Ó. O CO é monóxido de carbono, é um óxido. O CO2 é o dióxido de carbono, também é um óxido. O H2CO3 é o ácido carbônico, é um ácido. O HCN é o ácido cianídrico, é um ácido também. Então, existem compostos que têm carbono e não são orgânicos. Eles podem ser chamados de compostos de transição. E eles vão se encaixar lá naqueles grupos que a gente viu antes. Então, vamos tomar cuidado. Para ser orgânico, ele tem que ter carbono. Agora, não significa que o fato dele ter carbono vai torná-lo orgânico. Tá, então como é que eu vou olhar para um composto e saber se ele é um composto orgânico ou não, né? Os compostos orgânicos, eles são formados por elementos que a gente chama de organógenos. Todo composto orgânico tem carbono, lembram disso? Ó? Aqui, ó, ao redor de cada elemento está representado quantos elétrons ele tem na camada de valência. Isso vem lá da família dele da tabela periódica, estão lembrados? Então, o carbono aqui, ó, que é o elemento que tem em todo composto orgânico, o carbono tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 elétrons na camada de valência. Ele precisa sempre fechar 8, estão lembrados da teoria do octeto? Se ele tem 4, para fechar 8, ele precisa de mais 4, então ele faz sempre 4 ligações. O hidrogênio, ele é uma exceção à regra do octeto, ele estava só com 2 elétrons. Então ele tem 1 aqui e sempre faz uma ligação porque ele sempre recebe só mais 1 elétron. O oxigênio aqui, ó, tem 6 elétrons na camada de valência, porque ele faz parte da família 6A. Para 8, faltam 2, então ele faz 2 ligações. O nitrogênio, que é o N, é da família 5A da tabela periódica. Então, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Para 8, faltam 3, então ele faz 3 ligações. Esses elementos aqui, ó, vão aparecer nos nossos compostos orgânicos, que a gente vai chamá-los de cadeias orgânicas, porque os carbonos vão normalmente se juntando e formando cadeias bem grandes, que vão ser os nossos compostos orgânicos.
Além desses 4 elementos que estão aqui, a gente ainda pode ter o fósforo e o enxofre. O fósforo faz parte da mesma família que o nitrogênio, também faz 3 ligações, e o enxofre faz parte da mesma família que o oxigênio, ou seja, ele também faz 2 ligações. Essas cadeias orgânicas, que eu já acabei de falar para vocês, elas têm vários tipos de representações. A gente pode representar por essa forma aqui, onde a gente mostra cada carbono. Tá vendo que cada carbono aqui, ó, tá fazendo 4 ligações? Cada hidrogênio, ó, tá fazendo uma ligação. Estão vendo? Eu posso representar assim por uma forma mais simplificada do que essa forma estrutural, que é juntando os hidrogênios, ó. Aqui nesse primeiro carbono, ó, tinham 3 Hs, então eu venho aqui e boto H3. Esse carbono aqui, ó, tem 2 hidrogênios, então eu coloco aqui, ó, H2. Esse carbono, ó, 2 hidrogênios, H2. Esse carbono, 3 hidrogênios, então H3. Mesma coisa aqui, ó. Aqui, ó, primeiro carbono, 3 hidrogênios, H3. Nesse carbono aqui, ó, 2 hidrogênios, H2. E aqui é um O, isso vale para os outros elementos também. Só os hidrogênios a gente condensa, a gente junta eles e coloca eles ali juntinhos. Os outros elementos todos vão aparecendo. Então aqui, ó, eu coloquei o O, tá vendo? E aqui nesse O só tem um H aqui ligado nele. Então eu vim aqui e juntei, ficou OH, certo? Agora, quando a gente tem cadeias fechadas, a gente pode também usar essa forma aqui, ó, que a gente já chama de fórmula aqui, usando aqui, ó, só as linhas aqui, estão vendo? Dessa forma esquelética. O que a gente faz, ó? Aqui eu olho, tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, certo? Na forma esquelética, cada ponta é sempre um carbono. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontas, estão vendo? Então, são 5 carbonos. Os hidrogênios eu não coloco aqui quando eu faço a forma esquelética. Agora aqui, ó, esse carbono que estava de fora aqui da parte fechada, tá vendo? Ó, esse carbono foi colocado aqui, ó. E aí, nesse carbono tem 3 hidrogênios ligados, aí eu posso colocar. Então, quando eu coloco o símbolo do elemento, eu posso juntar os hidrogênios e botar ali. Quando a gente faz aqui a forma esquelética, não bota os carbonos, tá? Vai só os carbonos, mesmo não bota, desculpa, os hidrogênios, vai só as pontinhas que representam os carbonos e, se tiver ligação dupla ou tripla, ó. Tá vendo que aqui embaixo tem uma ligação dupla, ó? Aqui, ó, esse traço que liga uma ponta à outra representa já uma ligação. Representa a ligação que tinha aqui, ó. Tá vendo que aqui entre esses carbonos tem uma ligação? Então, esse traço aqui vai representar essa ligação. Quando você tem uma ligação dupla, ó, a gente bota um tracinho aqui dentro. Se tivesse uma ligação tripla, você botaria 2 tracinhos aqui. Tem que representar elas, porque senão você não saberia se teria ligação dupla ou tripla nessa cadeia. Aqui, ó. Agora, só usando a estrutura esquelética, que é a mais simplificada, ó. 1, 2, 3 carbonos. Ó, eu tenho uma parte fechada aqui com 3 carbonos. Então, eu faço aqui, ó, formo um triângulozinho aqui, ó. Cada ponta é um carbono, certo? Tirando esses 3 carbonos dessa parte fechada, eu tenho mais 1, 2, 3 carbonos aqui de fora. Então, eu venho aqui, ó. Esse carbono já estava aqui, que era da parte fechada. 1 aqui em cima, 2 aqui embaixo, 3 aqui, certo? Peguei os 3 carbonos e coloquei aqui, ó. Cada ponta é um carbono. Tá, prof, e os hidrogênios? Os hidrogênios estão ali, eu só não represento eles. Quando eu olhar para essa estrutura esquelética, eu tenho que saber enxergar isso. Que aqui na ponta é um carbono, que esse carbono, ó, tem um traço aqui do lado dele, então ele está fazendo uma ligação. Se ele faz 4, significa que aqui tem 3 hidrogênios. Tanto que se eu olhar para essa estrutura aqui anterior, ó, 1, 2, 3 hidrogênios, estão vendo? E isso tudo aqui é a mesma coisa que representar aqui, só que aqui está uma forma mais simplificada, uma forma mais fácil da gente escrever. Claro que para interpretar não é a mesma coisa, mas a gente tem que saber fazer esses passos de escrever a estrutura esquelética e depois fazer a volta dela. Vamos tentar aplicar isso em alguns exercícios, então. Aqui nesse primeiro exercício, você tem essa cadeia aqui. E aqui no lugar do 1, do 2 e do 3, você vai me dizer se a ligação que completa essa cadeia é uma ligação simples, uma ligação dupla ou uma ligação tripla. O que você vai ter que analisar? Você vai olhar quantas ligações já estão sendo feitas e quantas faltam para completar as ligações de cada elemento, para ver o que você precisa colocar ali. Então, eu vou olhar aqui para o primeiro carbono, ó. Ele está ligado com 2 hidrogênios. Lembra que cada hidrogênio representa uma ligação. Se eu tenho 2 hidrogênios aqui, são 2 ligações. Então, esse carbono está fazendo 2. Ele tem que fazer 4. Se ele já está fazendo 2, ainda faltam 2, certo? Então, aqui no número 1, eu tenho que colocar uma ligação dupla. Agora, 2 mais 2, 4 ligações para esse carbono. Esse carbono aqui, ó,
1, 2, 3. Ele precisa fazer 4. Então, ali falta uma ligação só, certo? Agora eu tenho 1, 2, 3, 4. Esse carbono aqui agora, 1, 2. Ele tem que fazer 4. Então, se ele já tem 2 para fazer 4, faltam 2, certo? E aí, só conferindo, ó, esse carbono aqui da ponta, ó, 2 hidrogênios mais 2 ligações, fecham 4. Então, a resposta certa era a letra A. Próximo exercício. Agora eu tenho aqui duas cadeias, e nessas cadeias, ó, os números de átomos de hidrogênio das seguintes substâncias orgânicas. O que a gente vai fazer? Vai colocar hidrogênio para completar as ligações dos carbonos. Só posso usar hidrogênio para isso. Então, eu vou olhar aqui, ó. Esse carbono está fazendo 1, 2, 3. Falta uma, vai um H aqui. Aqui é a mesma coisa. Então, são 2 hidrogênios, 3... 4, 5. Esse carbono aqui ó, já está completo, então não bota nada. Por enquanto foram só 5 hidrogênios. Aqui, ó, tem 3, falta uma, 6. E esse aqui da ponta tem 2, faltam 2, 7, 8. Então, são 8 hidrogênios para essa cadeia aqui. Faz a mesma coisa para essa cadeia aqui, ó. Esse carbono está fazendo 2 ligações, faltam 2, H2. Esse carbono está fazendo 3, falta uma, só H. Então, 2, 3. Aqui em cima tem uma, faltam 3. Esse carbono aqui não vai nenhum hidrogênio, porque já está fazendo 4 ligações. Esse carbono, 1, 2, 3, 4, também não vai hidrogênio. Esse carbono de baixo, 1, 2, 3, falta um, vai um hidrogênio. Esse carbono aqui, 2 ligações, faltam 2, botam 2 Hs. Esse carbono está fazendo uma ligação, faltam 3, bota 3 Hs. Somando tudo, a resposta certa é a letra D. 8 hidrogênios completam essa primeira molécula e 12 hidrogênios completam essa segunda molécula. Agora, existem algumas cadeias que não têm só carbonos e hidrogênios, tem outros elementos. E esses outros elementos podem aparecer no meio dos carbonos, que é o exemplo aqui, ó, tá vendo? Ó, esse O aqui, ó, tá vendo que tem carbono de um lado e carbono do outro? A mesma coisa aqui, ó, olha esse O, pra cá é carbono, pra cá é carbono. Sempre que aparecer esse tipo de elemento que não é carbono nem hidrogênio no meio de carbonos, a gente chama esse elemento de heteroátomo, que é qualquer elemento que não é carbono ou hidrogênio no meio de carbonos. Agora, a gente pode classificar os carbonos de acordo com quantos outros carbonos ele se liga. Então, por exemplo, se eu olhar esse carbono aqui, ó, ele se liga a um outro carbono, certo? Todo carbono que se liga a um outro carbono é chamado de primário. Então, ó, esses carbonos aqui, ó, esse carbono aqui também, ó, esse carbono aqui é nitrogênio, o N não conta. Esse carbono só está ligado com um outro carbono, assim como esse, ó. Esse carbono se liga com esse, é primário. Esse carbono só se liga com esse carbono, para cá é nitrogênio, não conta, é primário também. Esse carbono aqui de baixo, ó, só se liga com o de cima. Claro, nessa cadeia não estão representados os hidrogênios que completam essa cadeia, mas não tem problema mesmo porque os hidrogênios não contam, só conta carbono ligado a outro carbono. Agora, quando o carbono estiver ligado a 2 outros carbonos, ele vai ser secundário. Então, ó, esse carbono aqui ó, se liga com 1, 2, ele é secundário. Esse carbono aqui ó, se liga com 1, 2, é secundário. Esse carbono aqui, ó, 1, 2, é secundário também. Ele pode ainda se ligar a 3 outros carbonos. Então, olha esse carbono aqui, ó, se liga com 1, 2, 3 lá embaixo. Claro, ele tem mais uma ligação, só que é com hidrogênio. Hidrogênio não conta. Esse carbono aqui, ó, 1, 2, 3. Tá, professora, e essa ligação dupla aqui? Ligação dupla também não conta, assim como não conta hidrogênio, não conta ligação dupla, não conta qualquer outro elemento, só conta quantos carbonos tem ali ao redor. Então, se ele se liga a 3 outros carbonos, ele é terciário. E ele ainda pode se ligar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 outros carbonos. Nesse caso, ele vai ser quaternário, certo? Ele não pode se ligar com mais do que 4, porque o carbono, de novo, só faz 4 ligações. Então, não tem como ter mais do que 4. Então, ou ele é primário, secundário, terciário ou é quaternário, certo? Vamos, então, resolver alguns exercícios a respeito disso? Vamos? Olhando para essa cadeia aqui, dada a forma estrutural abaixo, relacione as quantidades de carbonos primários, secundários, terciários e quaternários, respectivamente, dessa cadeia aqui, ó. Então, você vai olhar para esse carbono, ó, ele se liga a um outro carbono. Esse carbono é primário, você vai fazendo isso com cada carbono. Esse daqui, ó, 1, 2,
Esse daqui é secundário. Aqui em cima é O. O não conta. O nem H não conta. Então, 1, 2, esse aqui é secundário. Esse daqui, ó. 1, 2. Ele é secundário também. Vou para o próximo carbono aqui embaixo. Um só, primário. Esse carbono aqui de cima, 1, 2. Esse daqui é secundário. Esse aqui da ponta, um só. Esse daqui é primário. Esse carbono aqui do meio, ó. 1, 2, 3, 4. Esse aqui é quaternário. Esse daqui, ó. 1. E aqui tem O. O não conta. Então, é um só, primário. Esse daqui, 1, 2, 3, ó, pra cá é O não conta. Então, esse aqui é terciário. Esse aqui de cima, um só, é primário. Esse aqui de baixo, ó, cuidado, ó. Tá vendo que aqui não tá mostrando a ligação, mas ela existe? Então, esse carbono liga um pra cima, um pra cá. 2 é secundário. E esse da ponta, um só, é primário. Esse carbono aqui, ó, 1, 2. Não importa se a ligação é tripla, é dupla, é simples. Mesma coisa, só olha quantos carbonos tem ao redor. 1, 2 é secundário. E esse carbono da ponta, um só, é primário. E aí, se a gente contar, a gente vai ter como resposta certa, a letra A, são 7 carbonos primários, 5 secundários, 1 terciário, que estava aqui, e 1 quaternário, que é esse daqui, certo? Agora, isso daqui foi uma questão do Enem, alguns anos atrás, foi uma questão bem famosa, que sempre aparece nos exercícios, que é a estrutura dessa cadeia orgânica que é o nanokid, certo? Porque ele parece, né, com a estrutura de uma pessoa, de uma criança aqui no caso. E aí ele pergunta, em qual parte do corpo do nanokid existe um carbono quaternário? Lembra que o carbono quaternário é aquele que se liga a 4 outros carbonos. Então, você precisa achar se é na mão, se é na cabeça, no tórax, no abdômen ou nos pés, onde você tem um carbono que se liga a 4 outros carbonos. Se eu olhar, por exemplo, aqui, vou começar aqui de baixo, nos pés. Ó, o pé dele estaria aqui, né? Esse carbono se liga a um outro, seria primário. Esse carbono aqui, ó, 1, 2, secundário. Ainda não tem carbono quaternário. O único lugar onde você tem carbono quaternário tá aqui, ó. É na mãozinha dele, ó. Porque aqui liga 1, 2, 3, 4 aqui embaixo, tá? Não importa que... É claro que se esticou aqui essa ligação para representar o bracinho dele ali. Essa ligação não precisa ser assim grande. Então, a resposta certa seria nas mãos, ó. Aqui na outra mãozinha a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4. 4 ligações. É o único carbono que está ligado a 4 outros carbonos. Agora, aqui nessa cadeia aqui, certo? Quantos carbonos quaternários tem nessa estrutura? Olhem para essa cadeia e vamos pensar. Aqui é nitrogênio, nitrogênio não conta. Esse carbono aqui, ó, aqui é nitrogênio não conta, se liga a um outro carbono. Esse daqui é primário. Esse daqui, 1, 2, esse daqui é secundário. Esse aqui de cima, 1, 2, secundário. Esse daqui, 1, 2, 3. Esse daqui é terciário. Esse daqui, primário, porque aqui tem N não conta, então só conta um carbono de cima. Esse carbono aqui, 1, 2. Aqui é N. N não conta, é secundário. Esse daqui, 1, 2, secundário. Esse, 1, 2, secundário. Esse daqui, só um lá em cima primário, porque aqui N não conta. E esse carbono não se liga a nenhum outro carbono, ele se liga com N, então ele também seria primário, tá? Quando ele não se ligar a nenhum outro carbono, ele é considerado primário também. Já existiu uma denominação que ele seria nulário, né? Ligar nenhum, mas hoje a gente pode colocar ele ali como primário também. Isso significa que quantos carbonos quaternários eu tenho nessa cadeia? Nenhum, tem 0, porque não existe nenhum carbono quaternário. Tem só primários, secundários e terciários. Agora, outra cadeia muito importante que a gente precisa conhecer é o benzeno. Gente, o benzeno, ele é uma cadeia que a gente chama de cadeia aromática. Isso porque ela tem um cheiro, um odor muito forte característico. O benzeno, aqui como características dele, é um líquido incolor, muito inflamável. Aqui, ó, a estrutura dele é composto por 6 carbonos em cadeia fechada. Esses 6 carbonos têm 3 duplas ligações intercaladas. Estão vendo? É sempre uma dupla, uma simples. Uma dupla, uma simples. Uma dupla, uma simples. Sempre. Essa dupla poderia estar aqui? Poderia. Só que daí aqui seria simples, aqui seria dupla, aqui seria simples, aqui seria dupla. É sempre intercaladas, não importa como vocês colocarem, tá? E os 6 hidrogênios aqui para completar as ligações dos carbonos. Agora, eu posso representar assim, né, a fórmula estrutural. Posso representar assim nessa forma condensada, onde eu tenho só aqui, ó, as 6 pontas representando os 6 carbonos e as 3 duplas aqui, ó, intercaladas sempre, tá?
Essas duplas ligações que são sempre intercaladas, a gente chama isso de ressonância, tá vendo? Que essa ressonância faz com que essas duplas ligações sempre fiquem intercaladas, elas podem ir mudando de posição ali, certo? E isso faz com que o benzeno possa ser representado também por essa estrutura aqui, ó, de 6 pontas, só que ao invés de mostrar as 3 duplas intercaladas, mostra essa circunferência aqui no meio, esse anel aqui no meio. Esse anel ali representa isso, deixa eu até voltar aqui um pouquinho, que essas duplas aqui ficam intercaladas, ó, tá vendo aqui ó, que ele pode ir mudando aqui? Como ela pode ir mudando aqui essas duplas, pode se representar por esse anelzinho representa justamente isso, essa mudança ali da posição das duplas. Então, essas são as formas de representar o benzeno, essa cadeia sempre vai aparecer nos compostos orgânicos e a gente precisa sempre saber representar ela, certo? Então, aqui, ó, isso daqui é a fórmula do ácido acetil salicílico, que tem no AAS, que é aquele comprimidinho, aquele remédio. Aqui, ó, essa parte que tá aqui em amarela é o benzeno. Isso significa que esse composto aqui tem que ser chamado de composto aromático, porque tem o benzeno, certo? Outra cadeia aqui, por exemplo, que tem benzeno é essa daqui, certo? Que é o cheiro, o aroma da uva, tá? Também tem aqui, ó, o benzeno aqui junto, tá vendo? Também, então, é um composto aromático, justamente pela presença do benzeno. Então, toda cadeia orgânica que tiver o benzeno na composição, eu tenho que chamar essa cadeia de composto aromático. A gente pode classificar as cadeias com várias classificações. Uma delas é em aberta e fechada, tá? As cadeias abertas são essas aqui, ó. Elas têm extremidades, têm pontas aqui, ó. Tá vendo? As cadeias fechadas, elas não têm extremidades, ou seja, um carbono tá ligado diretamente no outro e vai formando tipo uma figura geométrica fechada. Um quadrado, um triângulo, um pentágono, enfim, um hexágono. Sempre uma figura geométrica fechada. As cadeias abertas, isso não acontece, ó. Se tivesse uma ligação aqui, por exemplo, teria uma parte fechada, mas não acontece aqui. Então, cadeia aberta, cadeia fechada. A gente também pode classificar as cadeias como homogêneas e heterogêneas. E a gente vai lembrar lá daquele heteroátomo. E a gente vai lembrar que heteroátomo é todo elemento que não é carbono e hidrogênio no meio de carbonos. Então, ó, nessa cadeia aqui, ó, não tem heteroátomo, não tem nenhum elemento diferente aqui no meio. Se tivesse um, ó, por exemplo, penduradinho aqui embaixo, ela continuaria sendo homogênea, porque o heteroátomo, ele obrigatoriamente tem que estar no meio de carbonos. Se não tiver no meio de carbonos, não é heteroátomo, então a cadeia continua sendo homogênea. Aqui, ó, olha só esse ó, carbono desse lado, carbono desse lado. Esse ó tá no meio de carbonos. Isso significa que essa cadeia é heterogênea, porque de novo tem um ó, que é um heteroátomo, ou seja, um oxigênio no meio dos carbonos. Agora, quanto à saturação, as cadeias podem ser saturadas ou insaturadas. Saturada é toda cadeia que só tiver ligações simples entre os carbonos. Então, aqui, ó, só ligações simples, só ligações simples. Pode ter dupla ou tripla na cadeia? Até pode, só não pode estar no meio dos carbonos. Aqui, ó, ela vai ser insaturada, ó, ligação tripla e ligação dupla aqui, ó. Olha essa ligação tripla, no meio dos carbonos. Olha essa ligação dupla, no meio dos carbonos. Aí ela vai ser insaturada. As cadeias ainda podem ser normais ou ramificadas. Cadeia normal não tem carbono de fora aqui, ó, tá vendo? É uma cadeia retinha, ó. Cadeia ramificada, ela tem a tal da ramificação, é como se fosse um galinho da árvore, um galinho ali de fora. Se eu pegar aqui a sequência de carbonos, ó, carbono de fora. Se eu tentasse pegar essa sequência, carbono de fora. Aqui, ó, essa sequência, carbono de fora. Ou se eu pegasse essa sequência aqui, ó, fica carbono de fora. Quando as cadeias forem fechadas, elas podem ser classificadas em alicíclicas, que são aquelas que não têm benzeno. Isso aqui é uma cadeia fechada, simplesmente, que não tem benzeno. Essa cadeia aqui, ó, é o benzeno. Então, as cadeias que têm benzeno são as cadeias aromáticas. As cadeias fechadas que não têm benzeno, simplesmente são chamadas de alicíclicas. Quando tiver benzeno, você pode ter só um benzeno, e aí eu chamo de mononuclear. Mono é de um, nuclear é de núcleo, ó. Tá vendo que aqui só tem um núcleo? Um benzeno. Elas ainda podem ser polinucleares. Poli significam vários, muitos núcleos, ou seja, muitos benzenos. Eu posso ter aqui, ó, 2 benzenos, 3 benzenos.
E aí, essas cadeias que são polinucleares, que tem vários benzenos, os benzenos podem estar separados. Tá vendo que aqui, ó, eles estão separados, ó, não tá grudado um no outro. Núcleos isolados. Aqui, ó, um benzeno tá grudadinho diretamente no outro. Núcleos condensados. Então, quando tiver vários benzenos, elas são polinucleares, de núcleos isolados, ou seja, separados, ou condensados, quando estiverem todos juntinhos, grudadinhos um no outro. Mais alguns exercícios, então, para a gente praticar essa parte. Você tem essa cadeia aqui, e para essa cadeia, ela pode ser classificada como... Aqui a primeira palavrinha, gente, tudo que começa com A, normalmente, significa aberta. Aberta, acíclica, alifática. Só a palavra alicíclica, que é uma cadeia fechada, tá? Todas as outras palavrinhas que começam com A, significa cadeia aberta. Então, aqui, ó, todas as palavrinhas aqui, ó, já condizem que é uma cadeia aberta. Sim, essa cadeia aqui, se a gente olhar, é uma cadeia aberta. Agora, essa cadeia, aqui, ó, a segunda palavrinha aqui, tá? Tem saturada, homogênea, heterogênea. Então, se a gente olhar aqui, ó, essa dupla ligação tá no meio de carbonos. Significa que essa cadeia aqui é insaturada, porque tem uma dupla no meio de carbonos. Então, ela é uma cadeia insaturada. Ela não pode ser, por exemplo, aqui saturada. Ela tem que ser insaturada. E tem um elemento diferente de carbono e hidrogênio, tá aqui, ó, é o N. Agora, esse N tá no meio de carbonos? Não, né? Se ele não tá no meio de carbonos, essa cadeia é homogênea, certo? Então, essa cadeia é aberta, ela é insaturada por causa dessa dupla, e ela é homogênea, porque esse N não tá no meio de carbonos. Se a gente olhar só para os carbonos aqui de novo, lembrando que todo o resto não conta pra gente, porque quando a gente classifica carbono, só importa aqui, ó, tá aqui, ó. Cadeia reta, aberta, insaturada e homogênea. E aí a resposta certa era a letra C. Lembrando que alifática significa cadeia aberta, tá? Próximo exercício. Próxima substância aqui. O nome dessa cadeia é linalol. Para essa cadeia toda aqui agora. Primeiro, essa cadeia é aberta, certo? Então, se eu olhar aqui, acíclica, acíclica, acíclica. Alicíclica significa fechado, então ela não pode ser. Ela é acíclica. Agora, essa cadeia aqui, se eu pegar a sequência de carbonos aqui, ou aqui, ó, sempre vai ficar carbono de fora. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, a reta, vai ficar aqui, ó, 2 carbonos de fora. Esse aqui é um OH, o OH não conta, tá? Para ser normal ou ramificada, só carbono que importa. Então, esse O não conta, mas essa cadeia aqui é ramificada com certeza. Agora, essa cadeia tem dupla entre carbonos, estão vendo? Então, essa cadeia é insaturada. Aqui, ó, tem outra dupla no meio de carbonos. Agora, essa cadeia é homogênea ou heterogênea? Tem um O aqui, tá vendo? Agora, esse O tá no meio dos carbonos? Não, não tá no meio de carbonos. Se ele não tá no meio de carbonos, não conta. Eu tenho que olhar só os carbonos. Entre os carbonos só tem carbono e hidrogênio. Então, essa cadeia é homogênea. Então, a resposta certa era a letra B. Essa cadeia é acíclica, ou seja, aberta. Ela é ramificada, porque ficam carbonos de fora. Ela é insaturada por causa das duplas ligações. E ela é homogênea, porque só carbonos e hidrogênios entre os carbonos. Agora, eu tenho aqui várias cadeias. E eu quero agora achar qual é a cadeia que tem essa classificação aqui, ó. Ela tem que ser ramificada, tem ramificação. Ela tem que ser insaturada, tem que ter dupla entre carbonos. E tem que ser heterogênea e alicíclica, ou seja, alicíclica, lembra que a única palavra que começa com A significa cadeia fechada. Então, eu já excluo a letra C, a letra D e a letra E, porque essas 3 cadeias são abertas, tem que ser fechada. Ramificada, ou seja, tem que ter carbono de fora. Olha só, a parte fechada também pode ter carbono de fora da parte fechada, ela pode ser ramificada e ser fechada. Quando tiver muito carbono de fora da parte fechada, a gente nem diz que ela nem é aberta nem fechada, que ela é uma cadeia mista. Mas aqui no caso, ó, vai ficar só um carbonozinho de fora. Insaturada, dupla entre carbonos. E heterogênea, ó, um O, carbono aqui, carbono aqui. Então, a resposta certa era a letra B. É a única cadeia que se encaixa nessas classificações que eu tenho aqui, ó. Ela ser ramificada, ser insaturada, heterogênea e alicíclica, que significa fechada. Próxima cadeia aqui. Para essa cadeia, a classificação dela. Primeiro, ela é uma cadeia aberta, certo? Então, ela pode ser alifática. Alicíclica significa fechada, não pode ser. Alicíclica, alifática. Então, alifática vai ser a palavrinha que a gente vai usar primeiro, porque ela é aberta. Ela é homogênea ou heterogênea? Vamos olhar aqui, ó.
olha só, aqui tem um S. Esse S, carbono desse lado, carbono desse lado. S entre carbonos, a cadeia heterogênea, tá? O heteroátomo pode ser S, pode ser N, pode ser O, pode ser P, pode ser qualquer elemento que não seja carbono e hidrogênio. Esse N aqui tá fora, ó, tá vendo? Não tá entre carbonos, não é heteroátomo. Nem esse, nem esse. Ó, esses elementos aqui, ó, que são elementos diferentes de carbono e hidrogênio, não estão no meio dos carbonos, então não é heteroátomo. Então, esse aqui é o único heteroátomo, mas ele já deixa a cadeia heterogênea. No mínimo um heteroátomo, a cadeia já é heterogênea. Então, ela é heterogênea e é alifática. Ó, já vamos saber qual é a resposta. Essa cadeia saturada, vamos ver. Essa dupla não está entre carbonos. Entre os carbonos, só ligações simples. Ela é saturada. E agora, ela é normal ou é ramificada? Se eu olhar aqui, ó, sequência de carbonos, olha o que está de fora. N, O e O. N, H e O não é ramificação. Ramificação é só carbono. Então, a resposta certa é a letra C. Essa cadeia é heterogênea, é alifática porque é aberta, é saturada porque entre os carbonos só ligações simples, e ela é normal porque não tem carbonos de fora da sequência ali. Próxima cadeia. Para essa cadeia agora, vamos ver o que é correto afirmar. Cadeia carbônica cíclica e saturada. Gente, se você olhar para essa cadeia inteira, tá vendo isso daqui, ó? Isso aqui é benzeno. Benzeno, benzeno. Se tem benzeno, significa o benzeno são 6 carbonos com 3 duplas. Então, se tem benzeno, a cadeia já não pode ser saturada, ela é insaturada, porque tem dupla ligação no benzeno, aliás, tem 3 duplas. Então, o benzeno é sempre uma cadeia insaturada, então não pode ser. Cadeia carbônica aromática, beleza? Tem o benzeno. E homogênea. Se você olhar aqui, ó, esse ó, carbono desse lado, carbono desse lado. Não pode ser homogênea, porque aqui tem um heteroátomo, também não pode ser. Cadeia carbônica mista. Lembra que é uma cadeia mista? Cadeia mista, eu disse para vocês, ó, é quando tem uma parte fechada e uma parte aberta, que pode ser maiorzinha aqui nesse caso. Então, essa cadeia pode ser mista e heterogênea, ó, por causa do O. Então, a resposta certa é a letra C. Ela é uma cadeia mista, porque tem parte fechada, que é a parte do benzeno, que é a cadeia fechada, e mais uma parte aberta aqui, ó. Toda essa parte aqui seria aberta, certo? Agora, o carbono, falando da classificação do carbono, tá? A gente já viu que o carbono pode ser classificado em primário, secundário, terciário, quaternário, certo? Ele também pode ser classificado como saturado e insaturado, que daí vai das ligações daí só do carbono. Se o carbono só tiver ligações simples, ele é saturado. Se ele fizer dupla ou tripla, ele é insaturado, o carbono, tá? Assim como a gente podia classificar isso para cadeia, pode classificar para o carbono também. E a última classificação que dá para fazer do carbono é quanto à hibridização. Sempre que o carbono só fizer ligações simples, ele é sp3. Quando ele fizer dupla ligação, ele é sp2, uma dupla só, tá? Quando ele fizer duas duplas ou uma ligação tripla, ele vai ser sp, tá? Então, de novo, só ligações simples, sp3, carbono saturado. Uma dupla é sp2, carbono insaturado por uma dupla. Se ele fizer duas duplas que fecha 4 ligações, ou uma tripla e uma simples, daí uma tripla ligação, ele é sp, certo? O carbono insaturado daí por uma tripla. Então, ligações simples, uma dupla, duas duplas ou uma tripla ligação, certo? Essa é a hibridização do carbono. Vamos então resolver mais alguns exercícios a respeito disso agora. Vamos olhar aqui, eu vou lembrar, tá, para vocês, então, de novo, a respeito das ligações, que eu não coloquei ali no slide, mas vocês podem anotar agora. Sempre que você tiver ligação simples, só uma ligação, tá, essa ligação vai ser do tipo sigma, que é esse símbolozinho aqui, ó, estão vendo? Ligação sigma. Sempre que você tiver dupla ligação, aqui, ó, como tem aqui dupla, é uma sigma e uma pi. Aqui é o pi, aquele pi que a gente usa na matemática, tá? Então, ligação simples, sigma. Ligação dupla, sigma e pi. E se tiver uma ligação tripla, é uma sigma e duas pi, tá? Então, aqui a gente vai para essa cadeia aqui, classificar as ligações, vai ser só para as ligações, tá? Ligação simples, sigma. Dupla, sigma e pi. Tripla, sigma, pi e pi, certo? Então, a gente vai ver aqui. O átomo de carbono dessa molécula, só tem um carbono, tá? Nessa molécula.
Apresenta hibridização. Eu vou olhar para esse carbono, vou olhar para as ligações que ele faz, não importa com quem ele faz. Ele tem simples, uma dupla. Quando ele tem uma dupla, ele é um carbono sp2, certo? Carbono sp2. Agora, as ligações. Olha aqui para as ligações. Cada ligação simples, aqui, ó, cada ligação simples, ó, aqui, ó, ligação simples sigma, simples sigma, simples sigma. Dupla ligação, sigma e pi. E aí eu conto 1, 2, 3, 4 ligações sigma, uma ligação pi aqui, ó, da dupla ligação. Então, são 4 sigma e uma pi. E esse carbono é sp2 porque faz uma dupla ligação, certo? Então, com essa questão, a gente revisa a parte das ligações, simples sigma, dupla uma sigma e uma pi, tripla uma sigma e duas pi. E a hibridização do carbono, só ligações simples sp3, uma dupla sp2, duas duplas ou uma tripla sp. Agora, olhem para essa cadeia aqui, ó. Vamos ver a hibridização desses carbonos aqui, ó. Esse carbono aqui, eu vou olhar, ó, só ligações simples. Só ligações simples é sp3. Esse carbono aqui, ó, uma dupla só, sp2. Esse carbono aqui, ó, só simples, sp3. Então, a resposta, ó, vai ser sp3, que é para o primeiro carbono, porque ele quer na ordem, tá? Respectivamente. Então, o primeiro carbono é sp3, segundo carbono é sp2 e o último carbono aqui é sp3. Então, lembrando, só ligações simples, sp3, uma dupla sp2, só simples sp3. Agora, se eu olhar para essa cadeia aqui, ó, olha que cadeia grande. Para essa cadeia, eu quero saber quais os tipos de hibridização dos carbonos dessas cadeias aqui, ó, que vai ter aqui. Claro, não é para contar, é só para dizer se tem sp3, se tem sp2, se tem sp2, se tem todos os tipos, certo? Então, você vai olhar, ó, tem carbonos aqui, ó, que só fazem ligações simples, tá vendo? Aqui não tem dupla nem tripla aqui, ó. Então, tem carbonos sp3. sp3 eu sei que tem. Aqui, ó, esse carbono aqui, ó, faz uma dupla. Então, eu tenho carbonos aqui que só fazem uma dupla, que tem sp2. Ó, esse aqui, ó, uma dupla. Se você olhar aqui em toda essa cadeia, não tem nenhum... Primeiro que não tem tripla ligação para CSP. E também não tem nenhum carbono que tem duas duplas no mesmo carbono, ó. Se vocês olharem, as duplas estão intercaladas aqui, ó, tá vendo? Não tem nenhum carbono aqui, ó, que tem duas duplas no mesmo carbono, que poderia acontecer isso, não tem aqui. E não tem ligação tripla, então não tem carbono sp. Então, você só tem nessa molécula só carbonos sp2 e sp3. sp3 porque tem vários carbonos aqui que só tem ligações simples, e sp2 porque tem essas duplas aqui, ó. E, de novo, para ser sp3, você teria que ter duas duplas no mesmo carbono, tá? Ou uma ligação tripla, que não é o que acontece aqui. Para essa cadeia agora, vamos voltar lá de novo nas classificações da cadeia, que lembrando que eu tenho que só olhar o que acontece entre os carbonos. Essa cadeia carbônica aqui, primeiro, ela é uma cadeia aberta, certo? Ó, tomem cuidado, só que as ligações aqui estão fora da ordem, ó. Esses dois aqui, ó, é desse carbono aqui, ó. Esses dois é desse carbono e esse aqui é desse carbono aqui, tá? Mas não tem problema, porque como são outros elementos, não importa, porque na hora de classificação importa o que acontece com os carbonos, tá? Então, pode até desconsiderar essa parte aqui, ó. Essa cadeia é aberta, certo? Então, ela não pode ser... Ó, cíclica significa fechada, ciclo, não é? Ela é aberta, acíclica ou aberta. Então, por enquanto, você exclui a letra A. Essa cadeia, ó, entre os carbonos... Só tem ligações simples, ó, essa dupla aqui, ó, tá com O, que seria desse carbono aqui, ó, tá? Com O. Mas como tá com O, não conta, essa cadeia é saturada, então ela é aberta e saturada. Fiquei aqui com a letra B e a letra C. Ela tem um O entre dois carbonos, então ela é heterogênea. Tudo bem, ainda continuamos com a letra B e a letra C. E agora, se eu olhar aqui, ó, sequência de carbonos. Olhei aqui de fora, ó, olha o que tem aqui fora. H, Cl e O, isso aqui é um Cl, é um cloro, tá? E H e H, não tem carbono de fora, então ela é uma cadeia normal. Então a resposta certa é a letra B. Ela é aberta, porque, ó, de novo, tudo que não é carbono não conta, que tá ali de fora não conta. Ela é uma cadeia aberta. Ela é saturada, porque, ó, aqui, ó, só ligações simples entre os carbonos. Ela é heterogênea por causa desse O entre carbonos. E ela é normal, ó, porque não tem carbonos de fora aqui da sequência. Essa cadeia aqui agora, ó. Mesma coisa, eu vou olhar aqui o que acontece. Ó, de novo, essa ligação aqui, ó, desse carbono aqui, era para estar aqui embaixo, tá? Só porque daí vocês vão ver que aqui já tem 3 hidrogênios, não fecharia, né? Isso aqui tá aqui embaixo, ó. Essa cadeia aqui primeiro,
É uma cadeia aromática? Para ser aromática tem que ter benzeno. Não tem benzeno aqui, então ela não é aromática. Alicíclica significa fechada. Essa cadeia aqui é aberta. Então, a gente já fica com as letras D e E. Ó. Ela é uma cadeia aberta. Estão vendo? Ela não é fechada. Não pode ser alicíclica. Agora, se eu pegar a sequência de carbonos aqui, ou aqui, ou aqui, ó, sempre vai ficar carbono de fora. Estão vendo? Tem ramificações, ou seja, essa cadeia é ramificada, certo? Tem uma dupla ligação entre carbonos. Então, ela é insaturada. E essa cadeia tem um O aqui, ó, entre carbonos. Então, ó, entre os carbonos tem um O, ela é heterogênea. Entre os carbonos tem uma dupla ligação, ela é insaturada. Então, a resposta certa é a letra D. Ela é alifática porque é aberta, ela é ramificada porque tem carbonos de fora da sequência, insaturada por causa dessa dupla entre os carbonos, e heterogênea por causa desse O entre os carbonos. E é isso, essa primeira parte, então a gente revisou, falamos das ligações dos carbonos, falamos das ligações que podem ser sigma ou pi, ligação simples sigma, ligação dupla uma sigma e uma pi, ligação tripla uma sigma e duas pi. Os carbonos, a gente pode classificar eles de acordo com o número de carbonos a que ele é ligado, ele pode ser primário, secundário, terciário, quaternário. Falamos dos carbonos que podem ter hibridização, pode ser sp3, sp2 ou sp, e eles podem ser ainda saturados e insaturados, isso falando dos carbonos. E falamos das classificações das cadeias, que pode ser aberta e fechada, ramificada ou reta, saturada e insaturada, e homogênea e heterogênea. E as cadeias fechadas e as cadeias aromáticas que contêm o benzeno. Certo, gente? Obrigada pela atenção e até a próxima aula.